Gente, vamos, para começar, a gente vai cantar uma música. Não sei quantos de vocês conhecem Gungor, é uma das minhas bandas favoritas da vida. E por algum tempo eu me dediquei a fazer versões de músicas do Gungor, porque eu gostava demais. E essa é uma dessas versões, é uma música chamada Prodigal. Tá chegando o som aí? Provei da tua glória e a ignorei. Recebi teu espírito e não me importei. E tu me amaste. Eu vivi pra mim mesmo, sem ninguém pra culpar. Te pedi minha herança só pra desperdiçar. E tu me amaste. Nada supera o que ele fez por mim. Nada supera o que ele fez por mim. Se eu viver para os pobres, me envolver com teu canto, se eu morrer como um mártir ou viver como um santo, só pra te amar. Se eu cantar como um anjo e ministrar seu louvor, prosperar nesse mundo e dividir meu favor, só pra te amar. Nada supera o que ele fez por mim. Nada supera o que ele fez por mim. Eu estou quebrantado e a vergonha larguei. Pela misericórdia tua responderei, eu te amo. Contarei tua história, levarei teu amor, viverei pra tua glória, sentirei tua dor, porque eu te amo. Nada supera o que ele fez por mim. Nada supera o que ele fez por mim. Nada supera, nada supera o que ele fez por mim. Nem morte ou vida, abismo, altura ou potestade, agora e sempre. Na, 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 na. Gungor sempre muito bom e só melhorou com o tempo, né? Cara, ele tem uma profundidade de letra, sei lá, eu gosto demais. A música dele de Natal foi fantástica desse ano também, muito bonita. Show de bola. Já ouviu o podcast deles? Sim, sim. Bom. Sofro um pouco com o inglês, né? Mas ouço. O Gungor é um cara que tem questionado algumas coisas no sentido de liturgia, né? O podcast dele é meio voltado para esse tema, né?
e outras questões Qual o também. seu podcast? É alguma coisa com liturgia, não é? The Liturgists. The Eu mando o link lá no grupo. Isso. Show. Ele é bem herejão, assim, tá? Então se prepara, mas é muito bom. Então, Não é, por isso que eu falei que melhor, assim, depois que Ele já foi mais ortodoxo. Mas melhora. Ele já foi mais ortodoxo. Depois ele foi meio renegado pela igreja, assim, ficou meio no limbo. Era um cara que tocou no aquele, não sei se vocês lembram, teve um dia que foi tipo um dia do evangélico lá nos Estados Unidos. Fizeram um eventaço, assim, tocou, sei lá, Sweetfoot, um monte de banda renomada, assim, Hillsong e tal, e eles tocaram. Tocaram quase 1 hora lá, ele e a Lisa, né, a esposa dele. Mas eles fizeram algumas perguntas que não podiam ser feitas, e aí a igreja meio que colocou eles meio para escanteio. Mas é um casal muito precioso, assim. Eu gosto demais deles como família e da música também. Acho incrível. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o que a gente vai conversar hoje. Acho que a música já deu uma pista do tema que a gente vai tratar. A gente vai falar sobre nosso texto base está ali no Evangelho de Lucas, né, capítulo 15, dos versos 11 até o 32. Eu vou ler aqui para vocês na NVT. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às tuas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, do 11 ao 32. Muito bem. A gente tem aqui uma cena que compõe essa parábola, que precede essa parábola, e que precede um conjunto de 3 parábolas, na verdade, né? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. O capítulo começa dizendo assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar.
os fariseus, os mestres da lei, criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então esse é o contexto em que Jesus vai trazer 3 parábolas, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e essa parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo, né? É bem interessante que a crise e a solução das 3 parábolas, de certa forma, se relacionam. Vou explicar como. A primeira parábola que ele conta é da dracma perdida. Espera só um minutinho que a tela tá me dando um baile aqui. A primeira parábola que ele conta, é da ovelha perdida. Então, a ovelha se foge de casa, certo? Ela se desloca de casa e se perde longe de casa. E o pastor vai em busca dessa ovelha. A solução, olha que interessante, a solução da parábola da ovelha perdida está lá nos versículos 5 até o 7. Quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Você vê, ele está tratando o pecador perdido como o pecador que está distante, né? O pecador que saiu do convívio, que está distante do Pai e foi resgatado. A próxima parábola da dracma perdida é a mulher perde uma moeda dentro de casa, né? Vocês devem conhecer a história. Então essas mulheres tinham enfeites, né, com várias moedas penduradas, que eram essas dracmas, e uma delas perdeu dentro de casa. E a história, Jesus conta que ela varreu a casa toda, acendeu luz, tudo para conseguir achar essa dracma. E aí, nos versos 9 e 10, ele conclui assim: e quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. O que parece que Jesus está fazendo nessas 2 parábolas? Ele está colocando os publicanos e pecadores, que supostamente na cabeça dos caras são a ovelha perdida, aquele que está distante da casa, ele está colocando em pé de igualdade com a salvação dos fariseus e dos mestres da lei. Ele está dizendo, da mesma forma que o publicano, né, o cobrador de impostos, o pecador, que vocês consideram pecador, é um perdido, é uma ovelha perdida, vocês são uma dracma perdida, vocês são uma moeda perdida dentro de casa. Esse é o comparativo que Jesus está trazendo. Ele está tentando elucidar isso na cabeça dos caras, que eles entendam que há uma igualdade de condição. Não é porque o cara é um doutor da lei que ele não é um pecador também a ser alcançado. O uso da palavra perdido só acontece na ovelha. No caso da dracma, ele não fala na presença dos anjos de Deus quando um pecador perdido é encontrado. Ele fala quando um pecador se arrepende, né? E no outro ele fala, na ovelha ele fala um pecador perdido, no sentido de estar distante, apesar dos dois estarem perdidos, né? Agora a parábola seguinte, que é a que a gente vai analisar hoje, que a gente vai conversar, ela tem mais a ver com... Ela é um resumo das 2, né? A gente conhece ela como a parábola do filho pródigo, mas há um questionamento aí de alguns teólogos que talvez não seja esse o melhor termo para definir essa parábola, né? Ela começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Então é uma história sobre um homem e seus 2 filhos, não é a história de um filho, entende? É uma história de uma relação familiar, né? Eu gosto muito de chamar essa parábola como a parábola do homem e seus 2 filhos, ou a parábola do pai pródigo, para ficar aqui dentro de um tema mais recente. O que significa pródigo, né? Pródigo, a gente, olha só como a gente precisa analisar contexto. Por causa da história do filho pródigo, como eu já reclamei da outra vez da história do samaritano, né? O samaritano tornou sinônimo de pessoa boa, quando não era essa a intenção da parábola. Por causa da parábola do filho pródigo, ser chamada de parábola do filho pródigo, a gente entende que pródigo é quem sai de casa. Mas não é. Pródigo significa, olha só, dicionário, que dissipa seus bens e gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário, que é generoso ao dar, liberal, magnânimo. Nessa parábola a gente tem pelo menos 2 pessoas assim.
a gente tem o filho mais novo, ok, ele é gastador mesmo, mas o pai também é, né? E o pai foi gastador antes do filho ser gastador. O pai foi liberal. Quando o filho chegou para ele e pediu parte da herança, ele simplesmente entregou, né? Não teve um questionamento, não teve uma orientação, ó, cuidado, como você vai gastar isso, né? Não, ele simplesmente entregou, abriu mão. Então, antes de tudo, essa é uma história de um pai pródigo. Ou como diria o Keller, né? O Deus pródigo, né? É uma parábola, então, sobre um filho mais novo que se perde longe de casa. O primeiro, um pai pródigo, né? E seus dois filhos. Um que se perde longe de casa e um que se perde dentro de casa. Eu postei essa semana um trechinho da Igreja Centrada que eu vou ler aqui e que ajuda a gente a pautar essa conversa. O Keller escreve assim: 3 maneiras de responder a Deus. De modo geral, os cristãos identificam 2 maneiras de responder a Deus: segui-lo e fazer a vontade dele, ou rejeitá-lo e fazê-lo que bem entendem. Em última análise, isso é verdade, mas existem 2 maneiras de rejeitar a Deus, que precisam ser distinguidas uma da outra. Rejeitamos a Deus quando rejeitamos a sua lei e vivemos como queremos, ok? Também rejeitamos a Deus quando abraçamos e acatamos a sua lei só para sermos salvos. O problema é que as pessoas desse último grupo, que rejeitam o evangelho em favor do moralismo, parecem estar tentando fazer a vontade de Deus. Portanto, não há só 2 maneiras de responder a Deus, mas 3. E religião e evangelho. Tim Keller, Igreja Centrada. Então, essas 2 maneiras de rejeitar a Deus que o Keller trata aqui nesse trechinho, depois ele aprofunda mais esse debate, essas 2 maneiras de rejeitar a Deus podem ser exemplificadas por esses 2 filhos, né? O filho mais novo é o que rejeitou a lei em troca da própria liberdade. Ele simplesmente falou: quer saber? Cansei, bora para a próxima, esquece isso aqui, vou fazer do meu jeito, né? Já o filho mais velho é o que fica tentando, de alguma forma, merecer aquele favor, né? Por uma observância moral, né? Por uma conduta moral. Então ele abraça o moralismo em troca de uma suposta salvação. Então, um renegou a salvação, o outro quer ser moral só para obter salvação, né? Mas existe uma terceira via aí, né? Essa terceira via, a boa notícia, né, é que existe lugar na casa do Pai para o libertino e para o moralista, sabe? Deus, ele acolhe os dois, ele acolhe o libertino e o moralista. Deus acolhe ambos e vai ao encontro de ambos e oferece a ambos uma relação restaurada, que não dependa mais desses valores, dessas coisas, né? Olha só, revendo o que a gente acabou de ler, o final da história do primeiro filho, do filho imoral, né? Do filho que foi embora de casa. Fala assim: então voltou para a casa do pai, e quando ele ainda estava longe, o pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam ele, coloquem um anel no dedo, sandálias nos pés, matem um novilho gordo. Faremos um banquete, celebraremos, pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O irmão, e aí o fim da outra história, do outro irmão. Perceba a forma do pai lidar com ambos. O irmão mais velho não quis entrar. O pai insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Olha o moralismo aí. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor a comemora matando um novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, o primeiro trecho é dos versos 20 ao 24, o segundo do 28 ao 32. Essas 2 condições, se você fizer um pequeno exercício assim na sua cabeça, você vai começar a identificar personagens do nosso convívio, pessoas que a gente conviveu na igreja, que são mais
imorais, né, mais libertinas e pessoas que são mais moralistas, né? E a gente vai entender que a graça de Deus alcançou ambos, né? Ou que vem de um passado mais libertino e de um passado mais moralista e que a graça de Deus alcançou ambos. Dá para a gente fazer isso observando personagens da Bíblia, por exemplo, né? Os obstáculos para alcançar esses dois perfis, gente, são diferentes, é claro. Quando a gente fala do moralista, né, que é o filho mais velho aí, ou a dracma perdida dentro de casa, um dos obstáculos para assim, se transpor é a justiça própria. O cara acha que não precisa, né? O filho mais velho, por exemplo, ele acha que ele tá fazendo todo o possível, todo o necessário. Os fariseus, né, que Jesus usou essa história exatamente para conversar com os fariseus, né? Também justiça própria. Por outro lado, o libertino ou o imoral, né? Ele tem uma questão com o ser digno, com a indignidade. O filho mais novo se aproxima do pai com um discurso pronto. Eu não sou digno. Ele chega falando isso. A mulher samaritana que Jesus encontrou na beira do poço fala: como é que você, judeu, vem falar comigo, mulher samaritana? Né? Então ela tinha na sua cabeça, ela era indigna de uma aproximação de um mestre judeu. Né? Ela nem sabia que ele era o Messias ainda quando ela fala isso, né? Mas ela não consegue caber na cabeça dela que ela tivesse essa dignidade. Então ela se considera indigna. E esses dois, parece que um é mais bonzinho do que o outro, mas no fim das contas as duas coisas são obstáculos para a aproximação de Deus. Né? O moralista tem um problema, por exemplo, com o orgulho ou vergonha, né? O Nicodemos, por exemplo, que se aproxima de Deus, de Jesus de madrugada para fazer uma pergunta. Ele não queria ser visto, né? Quando ele quer saber lá que história é essa de ressurreição, de vida eterna e tudo mais. Por outro lado, o libertino tem medo. Vocês se lembram, eu gosto muito, tem uma banda que eu ouvia quando era adolescente, chama One Bad Pig. É uma banda punk cristã, e eles têm uma música chamada Isaiah 6. E essa música me marcou, porque Isaías 6 é o chamado de Isaías, né? E então Isaías se vira para Deus e fala: morri, né? Meus olhos viram um rei, eu não posso, eu sou uma péssima pessoa, não tenho condição nenhuma. E ele cai e começa a gemer. E o cara que canta, né, no One Bad Pig, ele se joga no chão e começa a gritar, assim, desesperado, né? E isso marcou a minha adolescência. Foi, puxa, é uma figura forte, né? Que às vezes a gente lê o texto bíblico e não consegue enxergar essa imagem, né? E na música isso ficava mais claro, assim. Outra pessoa que se aproxima com medo é a mulher lá do vaso de alabastro, né? Que entra na casa do Simão lá, o fariseu, quebra o vaso aos pés de Jesus, lava os pés, enxuga com os cabelos, lava com suas lágrimas, unge os pés dele, beija os pés dele. Então ela se aproxima, de certa forma, com medo. Se aquela mulher, provavelmente ela entrou meio escondida naquela casa, porque ali estava cheio de moralista, né? Eles não permitiriam uma aproximação dela ali, né? Naquele contexto. Ainda mais com Jesus lá, que ia pegar mal, né? Uma pessoa assim, se aproximando deles. A gente vê também um moralista com um abismo que é as suas próprias conquistas. Você se lembra como é que o jovem rico chegou diante de Jesus? Todo cheio de orgulho das suas conquistas, né? Eu, né, fiz isso, fiz aquilo, tenho observado tudo isso aqui desde a minha infância, né? E quando Jesus quebra a sua conquista, né, falou: você não observou não, filho. Você não é tudo isso que você acha, não. O cara fica quebrado, literalmente, ele fica sem resposta, né? Então o apego às suas conquistas é um abismo, é um obstáculo grande. Davi foi assim também, né? Quando Davi vem ser convencido do seu pecado, é preciso contar toda uma historinha de um outro cara que rouba uma novilha do vizinho e tal, para ele, de fato, se dobrar, né? Então havia um orgulho da própria conquista, da própria posição, né? Por outro lado, do lado do imoral, do libertino, o desafio é uma renúncia. Uma renúncia daquilo que lhe agrada, né? Eu separei 2 nomes aqui que eu considero exemplos disso. Um é Sansão, né? Ele precisaria, para
restaurar sua relação com Deus, ele precisaria abrir mão de um estilo de vida que ele levava e que ele não abriu mão, né? Nós conhecemos a história, ele segue do jeito que ele achava melhor mesmo, né? E outro é o Zaqueu, que ao contrário do Sansão, sim, abriu mão de sua condição, né? E da sua forma de viver a vida. A minha imagem tá travando para vocês aí, pessoal? Não? Aqui tá dando umas travadinhas no preview, mas tá bom. Então, o Zaqueu, a gente já falou disso, né? O Zaqueu de um lado e o jovem rico do outro são pessoas que partem mais ou menos do mesmo lugar, né? Porém, com essa distância. O jovem rico era um moralista e o Zaqueu era um imoral. O Zaqueu era um cara que todo mundo considerava um pecador. O jovem rico era um cara que todo mundo considerava um santo, né? Porque ele era um doutor da lei e tal. E aí, quando os dois se aproximam de Jesus, ou Jesus se aproxima dos dois, né? A reação deles é diferente, né? Enquanto o jovem rico fica triste porque é rico demais, Zaqueu fala, eu abro mão de tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres, e se eu peguei algo a mais, eu restituo 4 vezes mais. Então, há espaço, há uma aproximação de Deus, há o cuidado de Deus com ambos, né? Porém, a gente vai encontrar, tanto no campo dos moralistas quanto no campo dos libertinos, pessoas que acolheram, né, responderam positivamente a essa acolhida de Deus e pessoas que não responderam, né? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas já bota uma pulguinha atrás da orelha aí. Parece que os libertinos têm mais facilidade de se aproximar de Jesus do que os moralistas, ou de responder positivamente a Jesus do que os moralistas, pelo menos nos exemplos bíblicos, né? Aí a gente pode discutir esse assunto. Eu estava lendo um livro do John Maxwell, chama A Arte de Influenciar Pessoas, e ele citou um conto do Hemingway, que se chama Capital do Mundo. Esse conto é bem interessante, fala um pouco da carência humana. Ele conta assim que em Madrid tinha um homem que tinha um filho adolescente que chamava Paco. E a relação deles, como na maioria das relações com filhos adolescentes, começou a se tumultuar, começou a ficar ruim, ao ponto deles romperem. Chegou uma hora que o Paco foi embora de casa. E o pai começou a procurar o tal do Paco. Queria encontrar ele, mas imagina, a Europa é um lugar muito conectado, né? Muito fácil você se deslocar de um país para outro e fugir do alcance mesmo, né? E a história, o conto do Hemingway diz que já idoso, esse pai resolveu dar uma última cartada. Falou, se ele estiver na Espanha, pelo menos, eu vou colocar um anúncio no classificado do Jornal de Madrid. E aí ele colocou, e o anúncio que ele colocou foi assim, querido Paco, encontre-me em frente ao prédio do Jornal de Madrid, amanhã ao meio-dia. Está tudo perdoado, eu amo você. O que você acha que aconteceu? Não sei se vocês conhecem esse conto do Hemingway, mas no dia seguinte, na frente do prédio, tinha 800 Pacos. Todos ansiosos por perdão. O comentário que o John Maxwell faz é o seguinte, há incontáveis Pacos no mundo que querem mais do que qualquer coisa ser perdoados. As duas principais marcas de um cristão são generosidade e a capacidade de perdoar. Mostre uma pessoa que caminha com Deus e eu lhe mostrarei uma pessoa que tem um coração generoso e pronto para perdoar. Generoso e pronto para perdoar. O que isso te lembra? Pródigo. Generoso e pronto para perdoar. Como foi que o pai acolheu o filho? Como foi que ele despediu o filho primeiro, né? Generosidade. Toma, leva, é seu. E ele acolhe depois com a mesma generosidade. Traz anel, traz sandália, traz roupa. Vão matar um novilho, um bezerro. Bezerro cevado, a gente vê esse termo, né? É gordo mesmo. Eles engordavam ele por um período, sei lá, 1 ano, para depois matar e consumir, né? Então, o pai o despede e o recebe com o mesmo coração, generoso e perdoador. Agora, a gente está acostumado a ver um Deus legalista, carrasco, de certa forma, né? Que nós não conseguimos alcançar o seu padrão
Mas Jesus nos aponta um Deus pródigo, um Deus generoso e perdoador. E é aqui que eu encerro meu comentário sobre essa passagem. Quando nós olhamos para nós mesmos, talvez a gente se encontre nessa condição ou do moralista ou do imoral, né? Mas Deus é um Deus generoso e perdoador para ambos, tá? Não existe só espaço para o filho mais novo, não. Se eu sou um moralista, Deus também tem um lugar para mim na sua casa. Tanto que é isso que ele responde para o filho mais velho, né? Ele fala, tudo que está aqui, ó, você pode usar, é seu. Você é meu filho, né? E aí eu tenho uma perguntinha para a gente atiçar os comentários, as participações, que tem a ver com aquilo que eu falei ali em cima. Aparentemente é mais fácil para um libertino se arrepender do que para o moralista se arrepender. Tem uma mensagem, acho que do Ed René, alguma coisa, talvez foi na CEPAL, acho. O Lep com certeza já ouviu, porque ele conhece todas essas mensagens. Em que ele discute isso, ele fala dessa dificuldade que o moralista tem, parece uma dificuldade maior que o moralista tem de se aproximar do trono da graça. E para o libertino, para o imoral, parece ser mais fácil, né? Exemplos aqui. Os dois filhos da parábola, né? O mais velho e o mais novo. A mulher do vaso e os fariseus. A mulher do vaso toca ao pé de Jesus. Lava, beija. E Jesus questiona os fariseus. Ele fala, olha, eu vim aqui, vocês não se preocuparem em lavar meus pés. Não me ungiram, né? Não me deram o ósculo quando eu cheguei. E essa mulher está fazendo isso até agora. Ela não para, né? O jovem rico e o Zaqueu, que eu falei agora há pouco, são exemplos de como aparentemente o imoral encontra com mais facilidade com a graça. Agora, por que é que isso acontece? Na opinião de vocês, assim, não existe resposta certa, eu acho, né? Eu ainda não encontrei a resposta certa. Eu queria mais ouvir o que vocês pensam disso mesmo. Por que é mais fácil para o imoral do que para o moralista? Eu posso começar? Pode. Eu acho que o moralista, ele está muito preocupado na santidade, ele fica muito engessado com as coisas, entendeu? Apegado muito nas coisas. E já o outro não é tão apegado a isso. Então, é mais fácil para o outro porque ele vê o que os outros passam, assim. Então, ele se preocupa mais com a necessidade do outro. Então, para ele, eu acho que é um pouco mais fácil. Já o outro, como ele não foi para fora, ele só fica engessado lá dentro, ele não vê, entendeu? A necessidade do outro. Ele não vê a dor do outro, que o outro passa. Só que como o outro foi para fora, ele vê, na verdade, o que está passando. Então, eu acho que assim, eu penso mais ou menos assim. Interessante. O contato com o mundo, né? O contato com o mundo fora das quatro paredes ali, fora de uma limitação religiosa, ajuda a gente a ter uma visão mais realista, né? Do mundo que nos cerca, talvez. Mas eu só queria comentar sobre uma palavra que você usou, santidade. Aí, uma opinião. É que santidade talvez não seja a palavra mais adequada. Sim. Porque a santidade não é moralista. Davi escreveu que todo aquele que é santo se achegará a ti a tempo de poder se achar. E Salmo 22, acho que é isso. Ou 24. Acho que é 24. E, então, o que ele está dizendo é que a santidade não significa não pecar. Mas santidade significa se achegar. E muitas vezes o moralista, Deus, né? Ele acha que é santo, mas ele não... então, é uma entendeu? falsa santidade. É uma falsa santidade. É uma autoimagem muito elevada de santidade. Exatamente. Mas, como Davi escreveu, o santo é o que se arrepende, né? Não é o que não peca. Muito bem. Podem comentar mais aí. Eu acho que é mais difícil para o moralista porque, na visão dele, ele não precisa se arrepender de nada, né? Ele liga essa santidade à observância ou não da lei. Então, como ele está fazendo tudo certo, não tem nada para ele se arrepender.
Ele está se auto-justificando, né? Interessante. Então é muito mais difícil você quebrar esse ego gigantesco que acaba se desenvolvendo, porque eu sou muito bom, eu sou muito santa, eu sou muito... Nossa, eu sigo todos os... Tudo certinho lá. Uhum. Do que você aceitar uma coisa que você não merece. Tipo, como assim eu não mereço, né? O libertino se acha menos merecedor, né? Isso. É mais fácil quebrar o coraçãozinho ali. Uhum. Eu já não faço nada mesmo, não, né? Do que o religioso. É bem mais complicado, eu acho. Conecta um pouquinho com o que a gente falou na semana passada, né? Da autoestima muito inflada e daquela murcha, né? Que já não encontra muita graça em si mesmo, né? Conecta, de certa forma, com esses dois polos, né? Interessante que você falou, Rada. O cara que não acha que precisa... Jesus se defrontou com isso muitas vezes no seu ministério, né? Várias vezes ele bateu de frente, ele vem com aquele papo, os sãos não precisam de remédio. Na verdade, ele tá lidando com... tentando quebrar a cabeça dos caras, né? A mulher, ela se aproximou, né? Por que ela consegue? Porque os sãos não precisam de remédio, com você está tudo certo, né? Jesus estava sendo até meio irônico com eles, assim, e os caras achando que estavam sendo elogiados, né? Ele sempre era questionado, né? Por que você anda com esse tipo de gente? Porque vocês não iam me receber. Porque vocês acham que não precisam de mim. Vocês acham que não precisam, né? É. E quando ele fala os sãos não precisam de remédio, para mim, ele está sendo muito irônico. Ele está dizendo assim, ó, mas para vocês está tudo bem, por que vocês precisam de mim aqui? Não são de verdade, né? Então não vocês estão top, vocês mano. Estão se achando muito são. Exatamente. Mas a ironia dele parece que não é percebida pelos caras, sabe? E eles tratam aquilo como se fosse um elogio de verdade, como se ele estivesse falando, vocês são 10 mesmo, parabéns, né? Vocês são os caras, né? É porque nada vai ser para eles, né? Nenhuma exortação de Jesus foi para eles, imagina. Não é para mim. Um dos poucos momentos em que ele bate de frente, em que ele mostra a ironia, é com o jovem rico. Que o jovem rico, ele fala assim, ó, 6 mandamentos, o jovem rico fala, eu sigo. Nos demais casos, ele diria, beleza, então tá tudo certo, mano. Mas não, né? O texto fala, ele o amou. Ele o amou. E ele falou, então te falta uma coisa. Aí, você quer mesmo ouvir? Você quer mesmo? Tá mesmo interessado? Então eu te falo. Né? Aí já doeu, né? Aí não tá tão são assim. Uhum, exato. Que mais? Eu tenho uma teoria. Diga lá. Acho que conversa um pouco com... Ai, gente, eu esqueci o seu nome, Lourinha. Com o que ela falou sobre, realmente, assim, o indigno, ele acha que não merece nada, né? Então, é mais fácil você sair de um lugar do... Nada do que você fez importa tanto aqui. Você vai ser amado assim mesmo. Do que para um lugar do... Tudo que você fez não adianta nada. Então, eu acho que o moralista, de modo geral, ele não é um cara feliz. Porque ele não deixou de ter o desejo de, sei lá, aproveitar a vida, de ser pelo menos um pouco libertino, mas ele passa por cima desse desejo, né? Ele se castra nessa tentativa de merecer uma honra, de merecer a salvação, de merecer seja lá o que for, né? A gente tem muito, assim, também, não só no contexto evangélico, mas, tipo, nossa, eu lutei tanto, por que o outro foi promovido e não eu? Né? Você tem essa coisa, assim, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo na cartilha, eu não falhei em momento nenhum, por que o outro conseguiu e não eu? Ou, às vezes, até por que o outro que não é, sei lá, tão bom quanto eu consegue, né? Tem o mesmo que eu. Então, eu acho que existe essa visão de que eu não quero estar junto com esse Deus que é um Deus injusto. Porque se ele ama quem não mereceu, eu não quero estar junto. Porque tudo que você fez, tudo que você abriu mão, né? Toda a alegria, ainda que não eterna, né? Toda a alegria momentânea, todos os momentos que você queria ter vivido e abriu mão, não valeram de nada. Porque a pessoa que viveu tudo aquilo ali que você queria ter vivido, chegou no mesmo lugar que você. Está recebendo o mesmo amor, está recebendo o mesmo acolhimento. Então, eu acho que é uma revolta, mas eu não sei bem se é uma revolta com Deus, acho que é uma revolta consigo mesmo, sabe? Tipo, pra quê? Pra que eu tô vivendo dessa forma até aqui se não tem esperança nenhuma? E aí eu costumo dizer que as pessoas passam por uma onda, né?
Porque quando o moralista, em geral, ele percebe isso, ele tende a andar muito mais pro lado do libertino, né? Ele tende a fazer tudo que ele sempre quis fazer e nunca fez, até que ele encontre ali um equilíbrio. E aí eu percebo que o libertino também faz isso, né? Ele tende a se prender muito mais, tentando encontrar ali qual que é o equilíbrio, né? Entre o que vale a pena, né? Qual liberdade que vale a pena ele usar e qual que não vale. Interessante. Eu tenho uma ideia sobre isso. Ô, bem-vindo, Gilbert. Bom dia. Obrigado. Vamos mandando já. O link aqui. Oi? Ele falou que tá voltando pro bebê. Ah, sim. Então, o que eu vejo, eu acho que eu já até devo ter falado isso em alguma reunião, que eu vejo com bastante preocupação a forma da igreja lidar com crianças, especialmente adolescentes e jovens, assim, que muitas vezes são, de certa forma, castrados, né, de suas relações fora da igreja. É uma coisa que a gente já criticou bastante aqui, né? O crente que se isola e considera que dessa forma está agradando a Deus, né? Que não tem mais amigos não crentes, só tem amigo crente, só namora crente, só casa com crente, só tem os primos, tudo tem que ser crente. Se não for crente, nem chama para aniversário, né? Então cria-se uma bolha, né? De gente que professa a mesma fé, de que está naquele contexto, e perde, como a Dani falou, uma referência de realidade. Ele se isola, né? Perde o contato com a realidade externa, né? E isso enche ele, de certa forma, de uma vaidade, né? De um orgulho. E dentro do que você falou, Débora, eu entendo que muitos desses jovens, quando eles começam a ter o primeiro contato, bota o primeiro pezinho fora, quando ele vai para uma faculdade, ou no ensino médio ele vai ter uma aula de filosofia, o cara quebra. Né? Aí a gente vê iniciativas, ao meu ver, tolas, como esse filme Deus Não Está Morto, né? Me parece uma iniciativa tola, assim, de tentar blindar um jovem com argumentos para discutir com um cara que estudou, né? Com alguém que tem uma base. Como é que você vai botar um adolescente de 12, 13 anos para discutir com um professor de ciência ou com um professor de filosofia? É óbvio que ele vai tomar um pau, né? Não há condições, não há paridade, né, nesse debate, nessa conversa, né? Sei lá, bota o William Lane Craig, né, que é um cara, um apologeta famoso aí, que tem um monte de repertório para discutir com um ateu e provar, no ponto de vista dele, por que ele acredita que Deus existe e tal, né? Mas não um adolescente, né? Um jovenzinho. E ele é quebrado na primeira, né? Sempre. Então chega com aquela pergunta idiota, assim, mas se Deus é todo poderoso, ele pode fazer uma pedra tão pesada que nem ele consegue carregar? Aí o jovem, olha, é mesmo. Não faz sentido Deus ser todo poderoso, ninguém pode ser todo poderoso. E aí quebra todo, né, tira o chão, né? E aí o jovenzinho vai ceder, né, a argumentação, porque ele não tem repertório para conversar com isso, né? E eu acho que isso é muito porque nós fundamentamos muito da fé nessas questões bobas, sabe? E num isolamento da realidade externa, né? A ciência é má, né? Mas não tiro também, né, Jean? Acho que a maior parte das perguntas são perguntas que não podem ser feitas, né? Então, como é que você vai ter um adolescente, um jovem? E às vezes a pessoa que tem 50 anos também de batismo, nasci de novo há 50 anos, mas nunca pôde perguntar uma coisa. Né? Porque qualquer questionamento que você faça é porque sua fé esmoreceu, você é herege, vamos para a disciplina. Não cria, né? Você continua ali no leite, não tem maturidade nenhuma. Porque... Não caleja, né? Para conversar, né? Para viver, né? Exatamente. Aí ficaria apenas repetindo o discurso. No momento em que é confrontado com alguém que vai confrontar, mas por quê? Mas como? E aí acabou, não vai sair dali, né? E eu há algum tempo tomei a liberdade de assumir quando eu não sei responder, sabe? E acontece bastante, sendo bem honesto. Acontece bastante de fazerem perguntas e falar, olha, sinceramente eu nunca pensei nisso. Acho que, como um jovenzinho criado na igreja, eu também fui tolhido de fazer algumas perguntas, né? Então, para muitas delas eu não tenho resposta ainda hoje, assim, eu não consigo, não alcancei, né?
Mas eu acho que a gente não deve, por isso... Ó, não olha para lá, hein? Sabe a história lá do não olhe para cima, né? Ó, é melhor não olhar, é melhor desviar o olhar, fingir que não tá acontecendo nada, fingir que não tem pergunta nenhuma ali, né? E tocar para frente. Eu acho isso muito perigoso, né? E eu considero que uma fé que não reflete sobre as questões da fé, que não é questionada, ela tende a sumir, ela tende a morrer, né? Já uma fé que é questionada, que é colocada em xeque, por isso que eu tenho gostado tanto de ler o livro de Jó. Eu acho um livro muito rico no questionamento da fé e das razões das coisas, exatamente por isso, porque ele é honesto, né? Não sei se a gente já falou isso, né? Eu não sei se Jó foi um personagem histórico ou se é um personagem fictício. De uma forma ou de outra, é um questionamento muito real, muito verdadeiro, aqueles que Jó faz diante de Deus, né? São coisas que eu perguntaria se eu tivesse a liberdade, né? Se eu tivesse essa cara de pau, né? Vamos dizer assim, né? Essa de perguntar essas coisas, né? Essa coragem? Essa coragem, né? Mas é muito, muito honesto, né, nos seus questionamentos. Eu acho que a gente precisa de questionamentos honestos, né? E lugar para acolher esses questionamentos honestos. Eu entendo que isso faz muito mal para os nossos jovens hoje, essa falta de liberdade para fazer questionamentos desse tipo, né? E tornam a fé deles muito frágil, muito facilmente derrubada, né? Djalma, se você quiser comentar qualquer coisa também, meu irmão, fica à vontade aí. Comentar, perguntar, responder. Outra coisa que eu percebo também, e que aí acho que contribui para essa pobreza de argumentos. Não sei se funciona assim em todos os lugares, mas eu vejo muito assim: chegou um jovem, converteu, daqui a 6 meses ele é diácono, porque eu acho que a gente precisa dar um cargo para ele, senão ele vai voltar para o mundo. Então vamos botar essa pessoa em todos os ministérios, vamos envolver ele aqui em tudo para que ele não tenha tempo de pensar em outra coisa. E aí daqui a pouco a gente bota essa pessoa que não teve formação teológica, não teve acompanhamento, não teve nada. Daqui a pouco ele está plantando uma igreja aí e está sendo o líder de 30, 40 pessoas, só que ele não teve preparo nenhum para isso. Então ele vai naturalmente fugir sobre isso, a gente não fala. Um ativismo, né? E muitas vezes ele tem até uma habilidade mesmo, né? De se comunicar, falar bem e tal. A gente vê aí bastante pregador na internet, assim, jovens que são muito bons mesmo de retórica, assim, mas percebe que não tem muita base para falar, né? Acaba falando algumas besteiras, assim, algumas coisas muito frágeis, né? Que numa simples argumentação você quebra, o cara é quebrado, né? E aí você vê esse jovem que, de repente, ele é um pregador de internet, dali a pouco ele renegou a fé, dali a pouco ele virou pregador de novo, ou cantor, né? No meio que eu ando tem muito isso. Todo mundo é cantor gospel. Ele é um ungido de Deus e daqui a 5 minutos ele é o pior herege que já existiu. Mas daqui a pouco ele voltou porque Deus chamou de novo. Isso mesmo. E aí você fica nessa oscilação, né? Talvez porque nunca teve alguém mais maduro, né? Caminhando do lado e discipulado, né? Exato. Acho que o Gilbert levantou a mão. Isso, Gilbert, fala aí, mano. É muito rápido, é tudo muito rápido. Acho que o emocional não segura, eles não conseguem segurar no emocional, né? A pessoa não tem estrutura para lidar com isso, né? Com essa velocidade. E aí acaba caindo da fé, aí vira um transtorno total, né? Sim. Esse questionamento que a gente faz, para que tantos líderes, para que tanto, né? Não se entende isso, para que tanto? Ao invés de servir, vira líder, né? Vira líder para ser servido. Como se a única forma de servir fosse essa, né? Como se a única forma fosse tentando ensinar, né? Mas é verdade. Eu entendo isso também. Que a forma de laçar o cara com um cargo, assim como a forma de laçar o cara com um excesso de atividade na igreja, eu acho ambas perigosas, assim, porque eu vejo muita gente também, não só jovem, né? Adultos, pessoas mais velhas, sendo ceifada do convívio familiar
para estar presente numa reunião de oração, uma reunião de liderança, numa reunião disso, uma reunião daquilo, reunião de homens, reunião de mulheres, reunião de crianças, reunião de adolescentes, de solteiros, de recém-casados, de idosos, né? Tem de tudo. E aí você não tem a família toda reunida para jantar, por exemplo, porque alguém está em alguma reunião, né? Você não consegue ter um tempo junto, né, de qualidade em família, porque sempre vai ter alguém em algum lugar, em alguma reunião e tal. Como se isso fosse servir a Deus, né? Como se... E o argumento para trazer a pessoa para essa reunião é para você ser um pai melhor. Então a gente tem reunião de pais. E uma outra reunião é para a mãe ser uma mãe melhor, ou uma esposa, ou um marido e uma esposa melhor, tal. E isso eu acho preocupante, porque aí só fica só olhando só. Tudo bem, mas só fica olhando para os irmãos lá na igreja, lá na congregação, e os seus parentes que precisam, às vezes, os seus parentes do seu lado estão necessitados, precisando. Não, você só vai lá para a igreja, ajuda a igreja, tudo a igreja é reunião. Não posso faltar da reunião. Você não falta da reunião para não ir na casa do seu parente visitar, saber o que ele está precisando, tal. É complicado. E a gente entende que fazendo isso, muitas vezes a pessoa é convencida, né, de que agindo dessa forma ela está agradando a Deus, né? A gente ouve muito a expressão sirvo a Deus há X anos, né? A gente já falou disso, né? Mas como é que Jesus disse que é possível servir a Deus, né? Jesus diz que quando ele voltar naquele dia, no dia do julgamento, ele vai dizer para uns: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava com frio, vocês não me cobriram, eu estava preso, vocês não foram me visitar, né? Então, onde é que eu sirvo a Deus? É frequentando uma reunião ou é estendendo a minha mão, né, para aquele que está perto de mim, né? Então, parece que frequentar reunião não foi algo que Jesus colocou como essencial. Não diria que é ruim, tá? A gente está fazendo uma reunião aqui. Não dá para dizer que é ruim ter uma reunião, frequentar uma reunião. Mas não é o essencial, né? O essencial vai para além disso. O essencial vai para uma prática diária que trata o meu próximo como quem trata a Cristo, né? Eu olho para ele como quem olha para Cristo. Eu me preocupo com as questões dele como se estivesse me preocupando com as de Cristo. Né? Eu demonstro amor, acolhimento, como quem estivesse fazendo com Cristo, né? E daí Paulo vai estender isso a muitas relações. Ele fala da relação de homem e mulher, ele fala da relação de empregado e empregador. Ele vai trazer tudo isso falando, olha, você olhe para ele como se fosse Cristo. Quando ele vai fazer aquela repreensão, aquela carta, né, pro Filemon, né, ele diz, olha, trate-o como um irmão, o escravo que ele estava mandando de volta, né? E aí ele questiona ainda assim, ele fala coisas do tipo, receba, como se você estivesse me recebendo. Então, talvez Paulo não tenha dito com todas as letras, olha, ele não deve ser escravizado, não deve ser, né? Mas ele não falou isso com todas as letras, mas ele colocou uma bomba relógio ali. Ele deixou plantada essa ideia ali dentro do texto, né? Se você ler o texto com um pouquinho de atenção, você vai falar, olha, para o cara tratar como irmão, para o cara tratar como ele trataria Paulo. E ainda Paulo fala assim, e lembre-se de como eu tratei você. Na hora que você for tratar ele como me trataria, lembre-se de como eu te trato. Né? Então, ele plantou uma bomba ali, né? Que ele não... Aquela história como é que chama? Inception, né? Que planta uma ideinha lá dentro da cabeça e a própria pessoa vai desenvolver aquilo e chegar numa conclusão, né? Parece que Paulo fez isso com o Filemon. Ele plantou uma ideia na cabeça do Filemon que provavelmente deve ter geminado depois e frutificado, né? Mas é isso. Acho que a gente tem que pensar algumas coisas da nossa... E é perigoso também a gente olhar para isso com essa mesma mentalidade moralista, né? Fulano não ajuda, eu ajudo, então eu estou agradando a Deus. Eu colaboro financeiramente com a instituição tal, então eu estou agradando a Deus. Não é sobre isso. É uma inversão aí de ordem de coisas, né? É Deus quem primeiro me favorece. E eu, em retribuição, em gratidão, eu faço, né? Tanto a observância da lei quanto o cuidado com o próximo, né? Ambas as coisas, elas são produto da ação de Deus em mim, e não o contrário.
Não é que eu dou o dízimo para o gafanhoto não vir na minha casa. Não é isso. Tá? Se a pessoa convive num contexto, a gente aqui não tem dízimo. Se a pessoa convive num contexto que dá dízimo ou oferta ou qualquer coisa desse tipo, não é que eu dou oferta para que o gafanhoto não venha. Esse é um texto distorcido, na verdade. Não é sobre isso. Mas não é que eu dou oferta para que o gafanhoto não venha. Não. Deus me abençoou, né? Ele cuidou de mim, me abasteceu. E o que eu faço com isso que Deus me deu, me abasteceu? Eu sirvo quem precisa, quem não está abastecido, né? Então essa é a lógica. E não é de comprar Deus com o meu recurso, com o meu tempo, enfim. Né? E acho que essa virada de chave, como vocês todos comentaram, ela é muito difícil para o moralista. Porque parece que ele investiu muito. Né? Como o jovem rico que sai triste porque ele era muito rico. Acho que a Débora falou um pouco por aí, né? O cara tem muito a perder para ele abraçar essa ideia de graça, né? Ele fala, cara, mas todo o meu esforço então foi à toa. Não, não é possível, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Ele não consegue receber a graça porque acha que investiu demais. Show. Mais alguma coisa? Quem quer fazer mais algum comentário? Não. Perfeito, gente. Vamos lá, então. Motivos de oração. Algo que vocês queiram pedir oração hoje? Ou agradecer, ou... Eu quero pedir pro seu tio Daniel, né? Fala um pouquinho mais alto, acho. Pro seu tio Daniel. Uhum. Para a recuperação dele, né? Meu tio é diabético, ele está internado com uma infecção na perna. Teve derrame ali no hospital, né? Minha tia está com ele lá. A barra pré. Né? Tá bem difícil, porque daí ela também não consegue trabalhar, né? Ela é cuidadora e ela não consegue... Geralmente ela trabalha em hospital, né? Cuidando de idoso internado, como acompanhante. Mas com o meu tio internado, ela acaba tendo que ficar com ele direto, ela também não consegue trabalhar daí. Meu tio era marceneiro, teve um derrame uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ele é marceneiro, teve um derrame uns 2 anos atrás e está impossibilitado desde então, não conseguiu voltar ao trabalho, está sendo barra. O humor dele está terrível, né, por causa dessa condição. Se cobra demais e daí é barra para minha tia também. Eles têm uma filha, minha prima tem a idade da nossa filha, mais ou menos, 16, 17. E tá ajudando a mãe, né? Às vezes ela fica no hospital e tal. Então é uma condição bastante peculiar aí, especial, para a gente orar assim. Para restabelecer, né, a saúde dele, para dar força, né, para sua tia e para sua prima. E o financeiro também, né, Jean? Que fica difícil, né? Totalmente. Verdade, totalmente. Só ganha quando trabalha, mas primeiro também só ganha quando trabalha, né? Exato. E ele tentou afastar pelo INSS, está bem difícil o processo, sabe? Muito burocrático. Né? Exatamente. Aí tem toda a questão, como de costume, né? Questão familiar, né? As minhas tias acham que sabem como a esposa dele deveria tratá-lo, né? Que são as irmãs dele, né? Então fica interferindo. Não, você está fazendo errado, não é assim que faz. Okay? E ainda dessas tias, 2 são enfermeiras, então elas ainda são do ramo, e aí ficam no pé dela. É uma pressão complicada, né? As relações ficam muito desgastadas também no processo. Cobram muito e acaba ajudando pouco, que é o que precisa, né? Eu queria pedir, porque essa semana eles vão distribuir as salas na escola,
E vai ser meu primeiro ano como professora regente. Então, queria pedir para Deus direcionar e que corra tudo bem. É um novo desafio, né? Para eu não ficar tão ansiosa também. Que seja tudo direcionado pelo Senhor. Bem, o que é uma professora regente? É a professora titular da sala. Entendi. Legal. Professora titular. Legal, Radassa. Muito bom. Vamos trocar sim. Mais alguma coisa? Bora lá, então. Senhor Deus, te somos gratos por esse tempo. Grato, Senhor, por esse grupo que se reúne, pelos meus irmãos. E grato por essa ferramenta que nos conecta, Senhor. Obrigado, porque mesmo estando distantes, o Senhor nos une em coração, em intenção, e nos ensina, Senhor, pelos testemunhos uns dos outros, Senhor, pelas experiências, pelas percepções. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu e o Senhor tem provido que a gente continue se reunindo, Senhor. Muito obrigado por isso. Eu te peço, em cima disso que nós conversamos hoje, da mensagem que nós ouvimos e comentamos, que o Senhor nos alcance, que o Senhor alcance nosso coração, sejamos nós mais moralistas ou mais libertinos, que o Senhor alcance nosso coração e nos ensine o que é a graça, o que significa a graça. Nós temos a tendência de nos identificar como os heróis das histórias, então, como nós aprendemos sempre que essa história é sobre o filho pródigo, é muito comum a gente se identificar com ele. Mas nós queremos nos identificar de maneira geral, como o Senhor lida com os seus filhos. E também queremos aprender como devemos lidar também de forma pródiga, generosa, perdoadora com aqueles que nos cercam. O Senhor nos ensina-nos a caminhar dessa forma e molda o nosso coração segundo a sua vontade, para que esses obstáculos que nós vimos aqui não sejam um empecilho para o teu agir em nós, mas para que a gente seja tocado e siga no crescimento, siga na maturidade, para que a gente, de fato, brilhe a sua luz no mundo e transforme a realidade que nos cerca, não por nenhuma vanglória, não por nenhum reconhecimento, mas simplesmente como reação àquilo que o Senhor fez por nós, como alguém que está grato e que deseja espalhar essa mesma graça, essa mesma misericórdia, essa mesma generosidade por onde passa. Eu quero te pedir, Senhor, pela Radassa, pelo momento que ela está vivendo lá na escola agora, distribuição das salas. Ela está passando pelo primeiro ano em que ela vai ser professora regente, isso é bastante especial. Nós te agradecemos, Senhor, pela forma como o Senhor tem abençoado no seu trabalho. E, Senhor, que o coração dela esteja tranquilo, em paz, Senhor, com esse momento de decisão. Que o Senhor oriente, Senhor, tudo isso. Que o Senhor dirija o caminhar dela, o proceder dela ali na escola. Senhor, que ela esteja atenta para ouvir, pronta para servir. Que, Senhor, o seu dia a dia lá, Senhor, seja qualquer mudança que venha acontecer, Senhor, seja bem acolhida no coração dela, recebida em paz, e, Senhor, que tudo isso seja para a sua honra e glória, Senhor, que o seu nome seja exaltado na forma como ela procede ali na escola. Também te pedimos pelo meu tio Daniel, a tia Fran, a Esther, Senhor, o momento que eles estão vivendo de saúde. A doença do meu tio tem o afetado já há algum tempo, mais de ano, e agora com a internação isso se agravou e tem sido muito duro para a Fran. Nós queremos abençoá-los como família, queremos abençoar a Fran com que ela seja fortalecida no Senhor para o enfrentamento de todas essas situações que ela tem passado. Queremos orar, Senhor, por provisão do Senhor, que o Senhor os abasteça, Senhor, em todas as suas necessidades emocionais, necessidades físicas, financeiras, que nada disso, Senhor, venha a derrubá-lo, Senhor, mas que o Senhor seja Deus de provisão na casa deles, em todas essas coisas. Nós nos colocamos à disposição para isso, Senhor, para que sejamos
canal para que o Senhor os abençoe, Senhor, em todas essas coisas, e que o coração deles, Senhor, seja consolado, confortado em tudo isso. Que a saúde do Daniel seja restaurada, Senhor, para que ele possa assumir, Senhor, sua posição de pai, de marido, Senhor, de alguém que está na convivência dos seus familiares, Senhor, e não ausente, internado num hospital. Nós sabemos o quanto isso é duro, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos pelo seu cuidado conosco, abençoamos a semana de cada um que nós temos pela frente agora, que seja um tempo de bênção, de graça, de cuidado do Senhor e de aprendizado para todos nós, para que aqueles que nos cercam, Senhor, recebam do Senhor tudo aquilo que eles precisam através de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos. Muito bom vê-los.